Olá, Fabiano, professor de História. Estamos aqui mais uma vez para continuar falando sobre o contexto histórico e cultural onde a escritora e jornalista Clarice Lispector viveu, não é? E foi emergida. No vídeo passado a gente contextualizou um pouco sobre alguns aspectos da relação entre Estado, intelectuais e cultura e políticas culturais, né? Existe, assim por dizer, esse trinômio, essa relação justamente entre o Estado, que era nesse momento governado por Vargas, e também a relação e a contribuição desses intelectuais para a formação de políticas culturais. Então, os intelectuais desse período da era Vargas via, não é, no Estado a oportunidade, inclusive, de vincular os seus princípios ideológicos. Então, existia assim uma via de mão dupla entre intelectuais e o Estado. E esses intelectuais prestavam serviço, né, assessoria ao Estado, e não apenas a sua assessoria, mas como também muitos deles participaram diretamente dessas instituições que faziam parte da burocracia do Estado, e muitos deles como dirigentes mesmo dessas instituições. Nós conseguimos observar também que nesse período, né, a posição ideológica dos intelectuais não era homogênea. Isso porque existiam intelectuais de vários posicionamentos ideológicos, entre eles estavam de extrema direita, outros que eram liberais, outros tinham posicionamentos mais democráticos, então outros que faziam com que o seu princípio religioso fosse um viés ideológico para poder pensar a sociedade naquele momento, ou seja, os católicos. Então nós temos grandes intelectuais nesse momento, uns que criaram uma adesão ao novo regime, o regime estabelecido por Vargas, e outros que eram contra o regime, mas que também prestaram serviço ao Estado com determinadas limitações, em detrimento daqueles que eram a favor do sistema ou mostrava-se simpático ao regime que tinha sido estabelecido a partir da década de 1930. Nós estamos falando aqui justamente daquele período que corresponde à década de 1930 a 45, sobretudo, contando o período provisório do governo Vargas até o estabelecimento do Estado Novo, o golpe do Estado Novo estabelecido ali por Vargas até 1945, o momento que ele sai, e depois tem o governo Dutra, e ele vem novamente dentro de um pleito democrático, entre duas grandes aspas, né? Pois bem, tem alguns intelectuais que vale a pena a gente citar aqui, sobretudo aqueles que tinham uma certa adesão ao regime estabelecido por Vargas, e um deles era o Cassiano Ricardo, o outro, né, na realidade a outra intelectual importante era a Cecília Meirelles, o outro Oliveira Viana e o Gustavo Barroso, esses intelectuais que se mostravam simpáticos, né, ao novo regime estabelecido por Vargas. Isso porque não havia, como a gente acabou de falar, um princípio homogêneo desses intelectuais. Cada um defendia o seu posicionamento teórico e via no Estado justamente essa oportunidade de fazer valer esse posicionamento ideológico. Em contraponto, havia outros intelectuais que não via o Estado com bons olhos, ou melhor, o princípio ideológico que o Estado vinculava, né? Então, esses intelectuais como o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o José do Lins do Rego, que eram teóricos e intelectuais e escritores, mas de posicionamento de esquerda, muitos deles inclusive se
identificavam como comunistas, como Jorge Amado, Graciliano Ramos e José do Lins do Rego, e sobretudo também o socialista, né, o Délio Machado, que se autodenominava socialista. A gente tem ainda o Murilo Mendes e o Eurico Veríssimo, são esses teóricos a priori, né, o que tinham mais expressões, que vai muitas vezes prestar assessoria ao Estado, e não apenas prestar assessoria ao Estado, mas também participar da direção de algumas instituições, né? Alguns nomes desses que vai ser grandes líderes dessa instituição, das instituições do Estado e da formação da burocracia do Estado. Grandes nomes importantes, outros dois nomes importantes que aparecem justamente para o rol desses intelectuais é o Gustavo Capanema, e o Gustavo Capanema vai ser um grande nome dentro do Estado Novo, isso porque ele vai ser também ministro da Educação, aliás, cargo que vai exercer desde 1934, e o Gustavo Capanema vai ser um grande entusiasta, né, desse movimento intelectual, que tem, claro, né, adesão ao Estado, e vai trabalhar diretamente no Estado, sim. O outro nome importante que surge aí é o Lorival Fontes, né? Nós temos aí dois teóricos de posicionamentos diferenciados, isso porque, mas esses dois teóricos pode-se dizer que foram os grandes paradigmas, né, daquele momento do estabelecimento e criação das instituições e também a formação da burocracia do Estado, né, visando aquela ideia que já falávamos no vídeo passado, tentando pensar o Brasil a partir de uma nova perspectiva, criando essa nova brasilidade, ou tentando inventar, na realidade, essa nova brasilidade. Então, nós temos esses dois grandes teóricos, que é o Gustavo Capanema e o Lorival Fontes, que, por sua vez, contribuíram diretamente para a formação do Brasil, dessa brasilidade, e também para a construção da relação entre Estado, cultura, né, culturas políticas e intelectuais. Outro nome importante que vale a pena a gente citar é o Eduardo Roquete Pinto. O outro é o Gustavo Barroso, que também foi diretor do Museu Nacional. O Rodrigo de Mello de Franco Andrade vai ser um grande personagem, sobretudo na área do patrimônio, né, com a criação do SFAM, que era o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma instituição importante que vai ser criada, inclusive, a partir de 1937. Um outro grande nome que vai estar diretamente ligado com a parte burocrática do Estado é o Mário de Andrade. E esse Mário de Andrade, inclusive, vai ser chefe de gabinete do Capanema, que tinha, inclusive, um funcionamento mais de esquerda, né, mais comunista, assim por dizer, mas mesmo tendo as suas limitações, porque o Estado ainda era marcado pelo autoritarismo de Vargas, mas teve a sua contribuição importante na criação, assim por dizer, do sistema burocrático brasileiro naquele momento. E vem aí, nessa ideia de construção, as instituições, né? As instituições importantíssimas, como a Secretaria de Educação e Artístico, né? Secretaria de Educação Musical e Artística, né? Que é o SEMA. Também a gente tem outra instituição importantíssima, que é o Serviço Nacional do Teatro, o SNT, o Instituto Nacional do Livro, o INL. Nós temos também o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Nós temos o Museu Imperial, em Petrópolis. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é o SENAI, dentro muito daquele contexto que Vargas vai criar a CLT, o fomento ali do processo industrial. Então, a criação da Petrobras, inclusive, vem desse período Vargas. E outra instituição importante é o Departamento de Imprensa e Propaganda,
criado em 1939, que é o DIP, que foi um grande instrumento de repressão, não só das massas, como de uma forma geral, mas sobretudo dos intelectuais. Então, o intelectual que queria produzir, teria que produzir sem meio que atingir diretamente a figura do presidente e a figura do Estado. Então, a Clarice Lispector vem desse contexto, bebe muito desse contexto, isso porque alguns acreditam que ela faz parte daquele período da alta modernidade, alguns vão dizer que inclusive é uma pós-modernidade, mas na realidade ela vai beber toda essa fonte teórica, né, todo esse esteio teórico, que fará com que ela reflita e pense o Brasil daqui em diante. Então, a Clarice vai viver e beber desse mar, dessa fonte teórica, e vai refletir muitas questões que passou por esse período. Haja vista que ela não só se limita a esse período, ela vai falecer em 1977, ela vai passar todo o período Vargas, e depois do período Vargas e um pouco do golpe militar. Isso faz com que a Clarice tenha uma noção muito vasta sobre os acontecimentos que marcou a história do Brasil, e alguns fenômenos que não foi tão benéficos, sobretudo porque passou a experiência de dois períodos que foi marcado pela ditadura, seja ela de Vargas, seja ela do golpe militar. Então, a partir dessa visão ampla que fizemos aqui, faz com que Clarice entendesse melhor a realidade brasileira. Até mais, um grande beijo.